E a gente vai falar das coisas que eu aprendi ou conhecimentos que eu reforcei lá no Medivep de Curitiba, nesses 3 dias de congresso. Bom, no primeiro dia, eu fiquei bastante nas palestras de dermato e eles reforçaram muito a importância da disbiose cutânea no controle de prurito de sintomas de alergias alimentares, tanto alimentares quanto dos animais atópicos. Então, a gente precisa hidratar essa pele, a gente precisa fazer a suplementação de probióticos para essa pele, estimulando, né, o crescimento de bactérias boas, né, e inibindo o crescimento das bactérias ruins, né? Eles falaram muito da relação direta da disbiose com o agravamento e a piora dos sintomas, bem como uma grande dificuldade de controlá-los através de medicações, né? Então a gente precisa olhar para essa disbiose cutânea, a gente precisa olhar para essa hidratação, porque a disbiose faz com que o paciente perda muita quantidade de ácidos graxos, e quando a gente tem baixos ácidos graxos na nossa pele, a gente perde muita água e ela fica ressecada, né? Então eles falaram muito disso. E reforçaram bastante que a gente reveja, né, essa questão no nosso tratamento. Eles também falaram de terapias tópicas, né, uso de pré e pós-biótico e probióticos tópicos como o Skin Defense, da própria Vetinil, dentre outras opções que a gente tem para corrigir essa desbiose, tá? Eles também falaram que só isso não vai fazer milagre, a gente precisa controlar a inflamação e precisa entender se não existem focos extradérmicos, como por exemplo distúrbios hormonais e dietéticos que estejam implicando no nosso tratamento dermatológico, né? Eles falaram também de desbiose intestinal, uso indiscriminado de antibióticos para tratamento de diarreias, né? Explicaram e falaram muito a respeito disso, né? Então, eu já cansei de falar aqui que o uso de antibióticos de forma indiscriminada, além de predispor à resistência bacteriana, o que é um problema na medicina veterinária e humana de saúde única, também destrói a microbiota intestinal, e a gente sabe que tem influência direta na imunidade do paciente, no combate ao desenvolvimento de doenças degenerativas e autoimunes, né? Então, assim, principalmente quando o paciente é filhote, ele pode sim, ele desenvolve a microbiota dele no primeiro ano de vida, quando a gente prescreve antibiótico nessa fase, a gente acaba fazendo com que ele tenha e seja predisposto a uma desbiose pro resto da vidinha dele, né? Eles falaram muito também do controle da dieta nos pacientes com gastroenterite, né? Então a gente lança mão muito pouco da dieta e da modulação da dieta. Então inserir mais fibras na dieta desse paciente, principalmente em casos de colite, utilizar as rações que a gente tem no mercado, como a gastrointestinal. Hoje a gente tem a gastrointestinal hidrolisada da Royal Canin, onde quando a gente suspeitar que um paciente pode ter alergia alimentar, a gente entrar com ela, para evitar que ele fique mudando de ração, né, várias vezes. Utilizar os probióticos e se atentar à quantidade de unidades formadoras de colônia que tem ali, senão se tiver muito pouco não vai fazer diferença, né? E, claro, sempre pensar 2 vezes antes da gente fazer esse antibiótico. E o antibiótico, ele às vezes é necessário, porém sempre sendo a última opção. Eles comentaram muito do psyllium, né, de meio a 1 grama por quilo por dia. Então você pode fracionar essa quantidade nas refeições. E eles falaram que quando o paciente tem uma enterite, é óbvio que o peristaltismo não vai ficar reduzido. A gente precisa estimular esse paciente a comer, mas a gente precisa dar poucas quantidades de alimento para ele durante o dia. Senão esse paciente ele não vai conseguir dar conta daquele grande quantidade de alimento porque a motilidade está reduzida e o potencial de absorção e digestão ali do intestino também. Então, a gente vai acabar predispondo esse paciente a ficar mais inflamado, gerando ali fermentação do alimento, e ele vai ficar enjoado e vai vomitar o que ele comeu. Então, é muito importante que a gente faça pequenas refeições várias vezes ao dia desses pacientes, né? E eles falaram que quão prejudicial é o jejum para o prognóstico do paciente. Então, o intestino do animal começa a morrer, perder permeabilidade, os vilos começam a atrofiar. Em 24 horas já tem trabalho mostrando que é bizarra a quantidade de vilos e microvilosidades e atrofia que tem lá nas criptas intestinais. Então, eles mostraram trabalhos, né, que mostram a histologia do paciente saudável e do paciente um dia sem comer. Então, a gente precisa pensar na nutrição do paciente com gastroenterite. Tá? E sempre priorizar para esses pacientes que já vão comer um pouco menos, que já vão estar mais difíceis para aceitar a alimentação, alimentos que tenham proteínas de alto valor biológico, de alta digestibilidade, fibras de alta digestibilidade, para que ele faça um melhor proveito e, claro, baixo teor em gordura, né? Então, as fibras, elas trazem muitos benefícios para o tratamento. Elas melhoram o bolo fecal, melhoram o peristaltismo, né? Elas são fonte de substrato para bactérias boas do intestino. Elas também podem ajudar e muito na consistência das fezes, que geralmente é o que preocupa muito o tutor, aquelas fezes líquidas ou muito pastosas, né? Então, eles enfatizaram bastante isso também. Os probióticos, né, eles falaram da importância dos probióticos, né? Então, sempre lembrar que o paciente que tem uma enterite, ele vai ter desbiose, independente se você utilizou antibiótico ou não. Então, eles falaram para a gente prescrever sim um antibiótico nesses casos, principalmente onde há uma enterite muito feia, né, por pelo menos 21 dias. E falaram que os os probióticos eles ajudam ao controle da inflamação, eles têm competição com bactérias ruins através das bactérias boas, e
eles também ajudam na produção de ácidos graxos voláteis de cadeia curta que tem um efeito imunomodulador intestinal muito importante. Então, eles mencionaram as cepas de Lactobacillus, Bifidobacterium e Saccharomyces cerevisiae como as principais e melhores para esses quadros, né? Das leveduras, né? As leveduras são os fungos, elas também podem auxiliar bastante o microambiente para o crescimento de bactérias boas e reduz a quantidade de Escherichia coli naquela. Outra palestra muito legal foi a de dor da Julie, ai, não me lembro o nome dela agora, mas ela falou muito da classificação das dores, né? Explicou que as dores elas podem ser mistas, então pode ser uma dor nociceptiva, neuropática, pode ser uma dor é, crônica, agudizada, então a gente tem muitas classificações, mas o importante é sempre a gente lembrar de tratar a dor o mais rápido possível, porque uma dor aguda, ela pode vir a lesionar o sistema neurológico daquele paciente e se tornar uma dor crônica, né? Então, a gente precisa monitorar esses pacientes com escalas de dor, então escalas de Glasgow, escala de Gurmey, eu venho falando isso há muito tempo, mas a gente precisa começar a utilizar as escalas, principalmente na internação, porque a avaliação de dor é subjetivo, às vezes você acha que o paciente está com muita dor, às vezes eu acho que não, às vezes o estagiário acha que sim, e aí a gente fala, ah, você acha que precisa? Ah, eu acho que não. Ah, a maioria acha que não, faço, mas às vezes o paciente está com dor. Então, se existem escalas, é para que sejam utilizadas, melhorem a sua percepção e melhore também o conforto do seu paciente, né? Então, ela falou muito do uso dos anti-inflamatórios, né? Principalmente para dores crônicas e agudas, a gente tem muito medo de anti-inflamatório, mas a gente tem que lembrar que se o nosso paciente está estável, está hidratado, tá sem sinais de hipoperfusão, a gente pode sim utilizá-los, né? Eles vão agregar muito no nosso tratamento. Os opioides, a gente sempre tem que lembrar, né, dos opioides, dos efeitos colaterais deles, né, e lembrar também da via, da farmacocinética, do tempo de duração desses opioides, né, e a terapia multimodal, ela é muito importante. Então, associar opioide com anti-inflamatório, ela falou uma coisa que poucas pessoas da dor falam, que é o manejo de enfermagem. Então, trocar o decúbito desse paciente, fisioterapia para esse paciente, já ficou parado muito tempo no mesmo lugar, começa a doer tudo, articulação, músculo, né? Vê se esse paciente está urinando, vê se esse paciente não está constipado. Eu já fiquei constipada, tive cólicas horríveis. Às vezes a bexiga gigantesca daquele paciente está em decúbito na urina está incomodando muito também, né? Se esse paciente não está com calor, se esse paciente não está com frio, lembrando que agora o frio, ele aumenta, assim, as crises de dor dos pacientes, né? Ela comentou também sobre compressa gelada, né? No Assava eles falam que a compressa gelada pode ajudar aí muito no controle de dor. E eu, particularmente, já fiz vários plantões internos, nunca vi ninguém usar, né? É muito interessante essa questão. E teve uma palestra de hepatite crônica que me pegou bastante. Por quê? Porque o palestrante ele virou e falou assim, pra vocês o que é uma hepatite crônica, né? A hepatite crônica, gente, é aquela LTSA que tá sempre alta. Aí você faz samicilimarina, diminui um pouco, mas continua no limite superior. Mas como o paciente não tem clínica de nada, você simplesmente dá alta, ignora, né? Mas na verdade não, gente. Se o paciente ele tem LTSA no limite superior ou aumentada, você trata com samicilimarina, melhora um pouquinho, né? Você precisa investigar o que está acontecendo, porque isso, gente, vai gerar um problema crônico para que esse paciente e uma conta que ele vai ter que pagar lá no futuro, não tão distante, e quando esse fígado começar a dar pau, né? Então, assim, tá com aumento de ALT, tá com aumento de FA, tenta entender o porquê, veja se as funções hepáticas estão preservadas, né? Vide glicemia, ácidos biliares, ureia, amônia, colesterol, né? Isso é função hepática. As enzimas hepáticas, elas são marcadoras de lesão. Exclua as causas metabólicas, endocrinopatias, obesidade, né? Porque a hepatite vascular, ela acaba que o acúmulo de gordura nos hepatócitos faz com que haja ali uma colestase e como a gente sabe que a FA é a enzima de colestase, ela acaba aumentando bastante, né? Entenda, exclua essas causas e se não for diagnosticado nada disso, faz uma biópsia hepática, né? Entenda o que está acontecendo com esse paciente, encaminhe ele para um gastroenterologista. Eu via muito isso na clínica onde eu fiz residência, eu via muito isso na clínica ou no hospital escola onde eu me formei, né? As pessoas acham que aumento persistente de enzimas hepáticas não é nada para se preocupar. Claro, de certo, não é uma coisa que é uma prioridade quando o paciente tem uma doença mais grave, por exemplo, uma sepse, né? Você não vai ficar encanado com aquilo quando o paciente está séptico, ele está, enfim, né? E cheque também, gente, se ele não faz medicação, alguma medicação crônica que aumenta as enzimas, como por exemplo o corticoide, né? Tópico, oral, né? E aí ele explicou, né? Que isso é importante, que ele pega muitos casos onde já tem um acometimento muito grande desse fígado, casos irreversíveis por demora no diagnóstico, porque clínico geral, porque, enfim, não tratou, não encaminhou, não investigou exatamente o porquê aquelas enzimas estavam aumentadas. Teve também uma palestra de cardio, que me esclareceu algumas coisas em relação à cardiomiopatia dilatada. Então, o cão ele também pode ter cardiomiopatia dilatada nutricional. Eu achava que era só gato, então a gente tem que tomar muito cuidado aí com os pacientes de rua que a gente pega, que comem alimentos extremamente precários em nutrientes, né? Quem trabalha em hospital público também tem que ficar muito de olho nisso. E foi mais ou menos isso, né? Esse foi um resumão aí do que eu entendi de todo o congresso. Espero que tenha acrescentado algo para vocês também, né? E se vocês tiverem alguma dúvida,
eu estou à disposição. Quem quiser o link com todos os trabalhos que eu vi no congresso, né, que os palestrantes mencionaram, trabalhos novos, trabalhos atuais sobre as doenças, manda e comenta aqui no Eu Quero, que eu envio um drive com todos os trabalhos que eu achei interessante ou que eu consegui, né, fotografar na hora da palestra para vocês. Beijos, até mais.